Estamos novamente aqui para dar início, ou aliás, dar continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos, principalmente para falar sobre o tema A Lei do Trabalho, que já começou no vídeo anterior. Então você que está aí, quiser se inteirar por completo desse tema, comece já assistindo o episódio 93 e dali você já começa a ter uma ideia. Beleza, pessoal? Nosso trabalho aqui na internet, eu sempre repito isso, as pessoas às vezes me perguntam por que a gente não aborda tema mais esparso, temas atuais, né? Fala sobre alguns livros, alguns assuntos, alguns desencarnes de pessoas famosas, por exemplo, fazendo vídeo específico para isso. E eu sempre respondo, pessoal, o seguinte, né? Não adianta você começar o espiritismo, falar sobre o espiritismo ou estudar o espiritismo pelo meio ou pelo fim, né? Ou pelo que já estamos de alguma forma aí fartos de saber, né? Às vezes mais lançando mão da leitura, da base do espiritismo para poder matar a curiosidade ou de repente agradar somente um grupo ou para atrair, né, espectadores para o canal. Não é essa a ideia, né? A partir do momento que você começa pelo meio, você deixa as pessoas sem a base doutrinária e aí fica fácil para as pessoas caírem aí em conversas, né, fantasias e outras coisas mais que o espiritismo pode trazer por mãos, vamos dizer assim, sem a melhor das intenções, né? Então a gente começa a trazer o trabalho para vocês a partir da base. E a base do espiritismo é o Pentateuco kardeciano, né? São os livros do Kardec, né? A começar pelo Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro lançado, né, publicado por ele. E é esse trabalho que a gente vai continuar hoje. Nós temos a pergunta 677 do livro, há 2 anos trabalhando em cima do Livro dos Espíritos. Eu acho importante, então, que a gente continue trabalhando esse tema, trabalhando o Livro dos Espíritos, para que você que está aí tiver curiosidade em buscar outros temas em outros canais, até mesmo ler algum livro, né, um romance, alguma coisa mais específica, você tenha uma base para você saber o que é verdade e o que é mentira, ou o que pode ser verdade ou o que pode ser mentira, para te dar um pouquinho mais de razão na hora de você escolher o tema, ou até mesmo você poder avaliar se aquilo ali foi bom para você ou se não passou apenas de uma curiosidade que não vai te acrescentar nada na vida. Então essa é a ideia. E outra coisa também, às vezes a gente vai para canais mais sérios ou até mesmo para ler um livro mais específico, mais sério, né, alguma coisa mais edificante, a gente acaba não tendo um conhecimento da base doutrinária, a gente se perde na leitura, não sabe o que está acontecendo. Então a gente tem que contar com a sorte do editor ou até mesmo do próprio escritor de explicar algumas coisas no livro específico para que você não se perca, mas nem todos fazem isso. Então, para que você não dependa de um escritor ou de uma nota de um editor, ou até mesmo a nota do próprio escritor em certo tipo de livro, é preferível que você comece a fazer a leitura por meio do Livro dos Espíritos. E aí, eu digo para vocês, o Livro dos Espíritos vai matar muita dúvida sua. E você vai poder conversar com seus amigos, vai poder debater com espíritas um pouco mais avançados, sem saber, sem deixar de saber o tema que está sendo tratado, sem ficar boiando, né? Sem passar vergonha, ou ter que ficar só quieto olhando sem participar. Então essa é a ideia de fazer esse trabalho a partir do Livro dos Espíritos. Agora nós estamos com o Evangelho também, segundo o Espiritismo, e a Revista Espírita de 1858. E nós vamos tentar aí, né, se Deus nos permitir, encerrar aí, vamos dizer assim, os livros do Kardec. Próximo que a gente vai tentar trabalhar é o Céu e o Inferno, a princípio visando mais, né, um tema de abordagem geral,
Diferente do livro dos médiuns, que acaba chamando a atenção mais dos médiuns, aqueles que são mais ostensivos, ou aquele que quer ser médium, e a gente vai pular para ir direto para o livro Céu e Inferno, né? E aí depois a gente vai continuar com os outros livros também, a Gênese, por exemplo. Vai ser legal também a gente estudar, e as revistas espíritas. Nós estamos com a de 1858, mas existem as outras 9 revistas, que tem aí cada uma pelo menos 500 páginas. Pelo menos essa de 1858 é uma das que tem mais páginas para a gente poder fazer a leitura. Livro bem grande, mas que é muito edificante, pessoal. É muito edificante. Tá bom? Então essa é o nosso comentário inicial. Espero que vocês gostem do que a gente vai tratar hoje. Não se esqueça então, a gente vai subir mais 2 vídeos, né? Toda semana a gente sobe 3. E essa semana nós começamos com esse livro, do Livro dos Espíritos, né? Com esse vídeo. E espero que vocês gostem bastante. Então, se você está gostando, você dá um like para nós, né? Comente aí, deixa seu comentário, o que você está achando dos nossos vídeos. Deixe sua dúvida, se você ficou com alguma dúvida, pergunte, eu faço questão de responder para você. Se caso eu não tiver a resposta, com certeza eu vou buscar em outros autores, outros amigos do Espiritismo, tá? Até mesmo vou indicar a leitura de um livro, vou indicar a visualização de um vídeo, e eu tenho certeza que você vai ter a sua dúvida sanada se estiver dentro da nossa competência, né? E essa semana eu fiquei sabendo que boa parte dos nossos vídeos mais recentes estão sendo visualizados pelos nossos amigos da Índia e também do Azerbaijão. Não sei por que está chegando lá, mas está chegando e já superou as visualizações aqui do Brasil. Para vocês verem aí, né? O pessoal deve estar visualizando, e não é visualização pouca não, pessoal. É visualização que inclusive está ultrapassando em número de minutos, né? São pessoas que estão de alguma forma se apegando. Então, se o pessoal da Índia estiver assistindo a gente aí, um grande abraço para vocês. Agradeço aí essa audiência aí pro povo do Azerbaijão também. É um pouco longe, mas eu espero que realmente estejam aí engajados no Espiritismo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá então continuar o nosso trabalho. Eu vou diminuir a telinha aqui. Não se esqueçam então aí de curtir nosso vídeo, compartilhar, comentar, e vamos para cima aqui no Livro dos Espíritos. Continuamos, né? Porque na última oportunidade nós estávamos falando sobre a lei do trabalho, a necessidade do espírito trabalhar. E o trabalho nos traz a evolução, nos traz aí o crescimento espiritual, tanto moral como intelectual, nos trazendo sabedoria para que nós possamos um dia aí enfrentar algumas problemáticas, né, que hoje os espíritos superiores enfrentam. Então nós estamos sendo preparados para um dia estarmos aí junto com os espíritos felizes, superiores, que trabalham em prol de nós mesmos, né, do povo que vai ficando atrás na evolução. Eles trabalham para que o planeta evolua de alguma maneira, né? E também trabalham para receber aqueles que estão na escola da evolução. Então, o nosso objetivo maior, eu acredito que pelo menos para mim, é um dia ocupar a posição crística, né? Eu acho que esse deve ser o maior objetivo até agora, da qual a gente tem conhecimento. Ocupar a mesma posição que Jesus ocupa hoje, como Cristo do planeta, como o governador planetário. Todos nós um dia seremos ou teremos a capacidade de ser, né? E isso daí é bíblico, né? Tá lá. Nós evoluiremos do átomo à angelitude, né? Isso daí está muito bem explicado. Então, a lei do trabalho serve para nos impulsionar nesse objetivo, para chegar nesse objetivo. Não achem que é utopia. Não achem que os espíritos que hoje são perfeitos, né, não passaram por essa fase que nós estamos passando. Todos eles passaram de alguma maneira. Ou uns deram saltos, né,
diante da evolução, não saltos quânticos, né, mas saltos que foram significativos para a evolução, dentro de uma redenção, dentro de um sacrifício pessoal, e que impulsionaram aí para ganhar alguns degraus e chegar onde chegaram. Obviamente que não se chega ao patamar crístico em 100 anos de existência, em 100 encarnações. Eu acredito que muito mais, mas pode colocar muito mais. Como eu sempre digo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele, de acordo com o livro, o Emmanuel contou no A Caminho da Luz, ele foi o principal mentor da construção da Terra, junto com seus prepostos. Então, sendo ele mentor da construção da Terra, e a Terra tendo aí pouco mais de 5 bilhões de anos de existência, se eu não me engano, deve ser isso aí, se eu não falho a memória, então, ele tem pelo menos, diria aí, o triplo da idade da Terra, né? Jogando baixo aí, né? Jogando baixo. Então Jesus chegou aonde? Chegou enfrentando desafios enormes, múltiplos, infinitos, né? Incontáveis. Vamos dizer infinitos porque infinito é daqui para frente, né? Daqui para trás é incontável. Então, para chegar onde ele chegou, teve que também aí passar por maus bocados e bons bocados também, de acordo com a sua natureza, né? com o seu caráter e personalidade. Hoje não enfrenta mais esses desafios de sofrimento, mas enfrenta os desafios de levar uma humanidade, né? Um povo todo dentro da Terra para o patamar de pessoas felizes, moradoras de um planeta ditoso. Esse é o objetivo do nosso querido irmão Mestre Jesus, né? Ficar feliz, ver o sorriso, sentir a felicidade de ver os seus irmãos menores que estão engatinhando chegarem à fase adulta do espírito, né? Com muita alegria, e poder desfrutar da face divina, né? Desfrutar da felicidade de conhecer os desígnios do nosso Pai. Está isso na revista de 1858, né? Essa determinação, essa denominação dos espíritos crísticos, que conhecem aí os princípios, né? Os desígnios do nosso Pai, e se iniciaram nos desígnios do nosso Pai, ou seja, para chegar no patamar de Jesus, no patamar de Cristo, se inicia nos desígnios do Pai. Início. Ou seja, engatinha para conhecer o Pai, né? E o nosso Mestre Jesus, há 2000 anos atrás, ele foi intuído diretamente, né? Foi dirigido diretamente por Deus. Então, é uma envergadura assim, sem tamanho, não tem como mensurar o tamanho espiritual do nosso querido irmão Mestre Jesus, que com certeza nos escuta agora, nos tem aí a presença, né? Porque ele tem essa capacidade de estar presente em todos os locais, da qual ele disse que quando 2 ou mais pessoas se reunirem em seu nome, lá ele estará presente, e Jesus não mente. Então, se ele prometeu, falou, é porque é verdade. Isso daí é a fé que eu tenho no Mestre. Ele nunca mentiu, né? Ele nunca mentiu para nós. Então, ele vai cumprir. Por isso que a gente tem que entender tudo isso, porque um trabalho sem o conhecimento de causa, ele pode não fazer com que a gente galgue passos maiores. Então, eu acredito que, se você tem aí a prática mais a intelectualidade, não necessariamente na mesma ordem, você caminha mais rápido. Por isso que eu insisto para as pessoas, leiam o Livro dos Espíritos. Não se aventurem em
vamos dizer assim, em fantasias, não tentem entender ou tentem ganhar a curiosidade, o conhecimento no Espiritismo por meio de coisas fantasiosas, fáceis, né, que agradam a vista, agradam os ouvidos, agrada o intelecto. Não, a gente tem que começar pela base doutrinária para a gente poder separar o joio do trigo, né? Então a gente tem que separar o que é bom e o que é ruim. E nem sempre a gente vai ouvir algumas coisas aí que condizem com a verdade. E aí você fica iludido, aguardando que aquilo ali vá acontecer com você também. E de repente não vai, né? Então, a gente vê, por exemplo, aí médiums que na mesma semana que a pessoa desencarnou, fala que recebeu a notícia, recebeu a psicografia do fulano que acabou de desencarnar. Então essas coisas aí, se você lê o Livro dos Espíritos, se você lê um livro que nem o Nosso Lar, né, que é um livro sério, se você lê as obras do Chico, do Divaldo Franco, Raul Teixeira e tantos outros, vocês vão perceber que isso não é verdade. Tá? Se for uma verdade, realmente uma notícia sobre a pessoa, não é a pessoa que está falando, é alguém que está falando por ela. Então, a gente tem que trazer para vocês o que é verdade. Às vezes a verdade é meio dolorida, mas a gente é preferível ter a verdade dolorida do que uma mentira gostosinha, entendeu? A mentira gostosinha hoje é muito gostosa, muito agradável, mas amanhã vai trazer consequências. Isso daí pode te trazer uma decepção, pode trazer uma depressão, até mesmo pós-morte, morte do corpo, né? Você vai chegar do outro lado achando que pode fazer, né, trazer uma mensagem para as pessoas rapidamente. O próprio André Luiz ficou tanto tempo do outro lado insistindo para poder passar uma mensagem, quero ver minha família. Mas ele, se tivesse feito isso logo de cara, ele teria prejudicado ele mesmo e a família dele. Por quê? Porque ele não estava preparado, caminhou por anos no umbral, de repente levar aquela energia pesada para dentro da casa, atrapalhar todo mundo. Então não é assim, pessoal, que funciona, né? Não é assim que funciona. Então por isso que é necessário mesmo fazer aí essas leituras, pessoal. Vamos lá, vamos continuar então. Pergunta 677. Por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? A natureza alimenta os animais. A natureza providencia automaticamente tudo para os animais. Por quê? Tudo na natureza trabalha. Lembra, pessoal, do átomo à angelitude. Então, se tudo na natureza trabalha, desde o momento que nós somos soprados na criação por Deus, desde o momento que nós somos criados pelo nosso Pai, nós já estamos trabalhando. Desde a célula que está dentro do nosso corpo trabalhando, a todo momento, ela já está em evolução. Desde a partícula que está ali num objeto, né, ela já está trabalhando. Tudo no mundo é trabalho. Se não tiver trabalho, desequilibra. Se tiver desequilíbrio, tudo fica uma baita confusão, entra num estágio de destruição e a gente deixa de existir por conta da falta de organização. Ok? Então a gente tem que entender que é do átomo a angelitude. Então o trabalho começa desde sempre. Como tu trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. A partir do momento que os animais estão ali tentando a sobrevivência deles, tanto para evoluir como para tentar se preservar, é um trabalho. É um trabalho. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. O progresso, por que aqui, pessoal? O progresso deles é conforme o progresso do corpo, mas o progresso espiritual começa a acontecer depois que eles adquirem o livre-arbítrio, né? A partir do momento que eles adquirem a inteligência, né? A mesma inteligência que nós, espíritos humanos, nós temos. Então nós estivemos no momento, vamos dizer assim, do nosso livre-arbítrio e da nossa inteligência para trás,
nós estávamos numa evolução que não corresponde a essa que nós estamos agora. Na verdade, é uma preparação para começar a evolução. Então a gente não pode dizer que os animais, os seres, né, que estão ali do átomo até o homem, estão em fase de progresso, porque o progresso que a gente está falando aqui é do espiritual. E eles ainda não entraram numa fase de progresso espiritual como o do homem. Né? Ele mesmo fala aqui, o Espírito da Verdade, olha só, duplo fim, conservação do corpo, que esses os animais já têm. E o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Ou seja, pensar nos eleva também o moral, né? Nos eleva também o intelectual, deixa-nos sábios. Então, assim, não podemos dizer que os animais tenham esse progresso da mesma forma que o homem, tá? Então, o progresso do homem é diferente e é quântico perto do progresso dos animais, tá? Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Então, dentro do trabalho deles vão ficando bons. Então, o leão é muito bom em caçar. É muito bom em caçar. A abelha é uma das maiores produtoras, vamos dizer assim, produtoras de mel, ela é mesmo, é a maior, né? Não produtoras, mas uma das maiores trabalhadoras organizadas, assim como as formigas e as abelhas também são, talvez as maiores, que elas têm a capacidade de ter um grupo de trabalho inteligente ali, né? Dentro do seu fluxo natural, é muito inteligente a forma que elas trabalham. Então, elas progrediram dentro da sua forma, mas não como espírito, mas dentro da sua forma de trabalhar, dentro da sua questão material de existência, né? Dentro da sua função dentro da natureza. Ela é uma das mais evoluídas. Aí, se você for falar em evolução individual, em característica individual em relação ao homem, né, existem algumas características que são, vamos dizer assim, evoluídas fisicamente e que deixam o animal, às vezes, parecido, né, ou perto de parecer com o do homem, né? Tipo o chimpanzé, o golfinho, são seres muito inteligentes, né? Mas é uma intelectualidade material, né? Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem, olha só, inconscientemente executores dos desígnios do Criador, inconscientemente. Percebe, pessoal? Por isso que eles não evoluem como espírito humano, porque é inconsciente, é automático praticamente, é praticamente dirigido pelo próprio Pai. Nós, homens, não somos dirigidos mais pelo nosso Pai por conta do livre-arbítrio. Nós temos que agora tentar chegar a entender o que o nosso Pai quer para poder segui-lo. Os animais não. Os animais têm a mão de Deus ainda ali no trabalho. Pelo menos isso que fica bem claro aqui. O trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato, porque ela está em constante evolução e transformação. A natureza sempre é assim, então é difícil você falar qual que é o objetivo final da natureza, né? Eu acredito que nem existe esse objetivo final, porque se ela está toda hora transmutando, transformando, recriando, reconstruindo, nascendo, evoluindo, difícil falar qual que é o objetivo final da natureza. Na minha opinião, o objetivo final da natureza é prover para o homem. É prover para o homem, né? Mesmo que o homem não contribua para isso. E esse prover para o homem é um presente, é uma caridade de Deus com a gente, tá? Dando para a gente meios da gente sobreviver. Sobreviver até a hora que ele achar que o corpo humano não mais serve para habitar esse mundo. Aí nós viremos em espírito, aí a natureza nesta terra, fisicamente falando, aqui nesta dimensão, deixa de existir, assim como deixa de existir em Marte, como deixa de existir em outros planetas também, né? Já que o que provém em Marte, provém em outros planetas da nossa
galáxia, ela provê no mundo espiritual, né? No mundo material, ela é deserta, né? E a Terra, eu acho que vai chegar nesse momento também. Mas as pessoas têm muito medo, acham que a Terra ela vai deixar de existir e vai deixar de existir também a comunidade humana. Não, a comunidade humana sempre vai existir, mesmo em outros planetas e mesmo nesse planeta de maneira espiritual. Em outros planetas também espiritual. A não ser se Deus permitir que a gente vá avançando para outros planetas fisicamente falando, o que eu não acredito que vai acontecer. É por isso que é tão profunda a conquista de outros planetas, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. O homem, para chegar numa capacidade dessas que existem nos filmes aí né, de espaço, como Star Wars, por exemplo, como Star Trek, de avançar outros planetas, né, outras galáxias, isso daí é coisa assim, é um sonho do homem, talvez aí inalcançável com um corpo físico. Talvez, né? Talvez. Porque a gente é pequeno ainda, pessoal. Não dá para cravar isso, não. Mas muitas desses sonhos do homem aí já se refletem no dia a dia, né? Então muitas coisas que existem nessas histórias aí, o homem conseguiu recriar para a utilidade da gente mesmo. É o micro-ondas, por exemplo, pessoal. O micro-ondas é coisas assim, né, criadas pelo estudo espacial. Pergunta 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? A mesma, pessoal, pergunta mesma, ela, quando tem essa palavra aqui, ó, mesma, vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que não é a mesma, mas vamos lá. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades, então não é a mesma, porque a gente tem necessidades múltiplas, cada um tem a sua. Quanto menos materiais são estas, ou seja, as necessidades, menos material é o trabalho. Menos material é o trabalho. Não deduzais daí, porém, que o homem se conserve inativo e inútil. Pensem bem, não é porque vai diminuindo a razão da matéria que a gente vai ficando inútil. Não existe inutilidade no mundo superior, para os espíritos superiores. A ociosidade seria um suplício, ou seja, um sofrimento, uma tortura, em vez de ser um benefício. A ociosidade só é benefício para quem é preguiçoso. Né? Para nós aqui no planeta Terra, que às vezes por conta do nosso corpo físico, que acaba cansando, as pessoas acabam encostando para descansar e esquecem de voltar a trabalhar. Né? Muitos não querem, muitos então ainda cercados de preguiça, né? E não pode, porque a preguiça não faz a gente evoluir. Então a gente, né, nos planetas superiores não existe ociosidade, existe um trabalho diferente dentro das necessidades e das possibilidades. Tudo é possibilidade e necessidade. Nós temos a nossa necessidade, que é trabalhar materialmente aqui. Quando a gente desencarnar, não existe bom descanso, vai em paz, descanse em paz. Não existe descanso em paz. No Espiritismo é até gozado quando a gente ouve, porque dá um circo-tico na nossa cabeça quando a gente escuta as pessoas falarem, né, num velório. Ah, ele descansou. Ah, ele vai, né, ou vai em paz, né? Espero que a gente sempre vá em paz mesmo, é o que a gente torce. Mas o descansou é tão difícil, pessoal, porque ninguém descansa. Ninguém descansa. Pense bem, a gente já teve aí contatos com outros ensinamentos que mostram que espíritos desencarnam numa fase espiritual, principalmente aqueles que eram adeptos ao protestantismo, de entrar em sono profundo. Eles, por si só, entram num sono profundo achando que não vão acordar enquanto não tiver o juízo final. Esses são tratados no mundo espiritual de uma maneira especial. Aos poucos vão sendo acordados para que não haja o choque de realidade. Então, o que acontece? Esses daí sim vão ali dormindo, mas para eles não haverá juízo final, assim como para todo mundo, né? Eles estão ali num descanso em paz, aspas, porque muitos ficam em descanso, mas a cabeça não para, né?
Então, muitos entram em transe, mas quando se chega a verificar o que se pensa, você pode perceber nesses livros que eles buscam, né, sempre reviver aquilo que pesou na consciência. Então, enquanto uns estão em estado de sono, outros estão sendo tratados para poder aos poucos voltarem à realidade. E aí é aquele negócio, né? É um trabalho tão bonito que a gente vê nesses livros, que os dirigentes, os trabalhadores, eles entram naquela, vamos dizer assim, anomalia psíquica das pessoas e se comportam com elas como se estivesse vivendo a fantasia delas. Então é uma coisa até muito carinhosa, é como se fosse o pai brincando com o filho de super-herói. Né? O pai entra na fantasia do filho que acha que consegue voar, acha que consegue dar um tirinho com a arma laser, né? Ou sacar a espada laser, ou aquela brincadeira de casinha com a filha, o chazinho da tarde, né? Bebe o chazinho de mentira. Os espíritos superiores, os trabalhadores, eles entram nessa figura, nessa coisa figurativa que as pessoas criam, né? Aquela, vamos dizer assim, uma metáfora psíquica que eles vão criando, eles vão trabalhando nesse sentido, né? E aos poucos eles entram na fantasia da pessoa e começam a interagir dentro dessa fantasia. E nessa interatividade é que eles começam a achar os caminhos para despertar o espírito. Muito bacana isso, pessoal. É muito bacana. É um trabalho muito carinhoso. Eu digo carinhoso por conta da paciência que eles têm. Muitos médicos psiquiatras nesse mundo, graças a Deus, eles fazem isso também para tratar a pessoa que tem algum tipo de problema psiquiátrico, né? Principalmente os esquizofrênicos. Então, eles entram na fantasia da pessoa e aos poucos vai trazendo a pessoa para a realidade. Então, são trabalhadores específicos que têm o dom desse tratamento. É muito bacana, pessoal. É muito bacana mesmo. Então, para vocês entenderem, eu sugiro que vocês leiam o livro Os Mensageiros e os Missionários da Luz, tá? Do Chico Xavier, que vai contar aí algumas passagens dessa que eu contei para vocês. Eu acredito que vocês vão gostar bastante, porque na hora que vocês lerem, vocês vão lembrar do vídeo. Beleza, pessoal? Vamos encerrando então aqui, né, na pergunta 679. Logo em seguida a gente vai continuar para vocês. Então, se você terminou aqui o vídeo, já continua na próxima. A gente vai continuar para você não perder aí a sua linha de raciocínio, tá bom? Se você ainda não viu os vídeos anteriores, veja os vídeos anteriores e vai fazendo a sua maratona até chegar nesse vídeo aqui, tá ok? Quando você chegar nesse vídeo aqui, você já estará aí, vamos dizer assim, 60% espírita iniciado, porque a gente já está na pergunta 679 e o Livro dos Espíritos tem pouco mais de 1000 perguntas aí. Beleza, pessoal? Eu conto com vocês então no próximo vídeo. Não deixem de dar o seu like, não deixem de compartilhar, né, este vídeo aqui. Comentem, pessoal. Diga pra mim o que vocês acharam desse vídeo, beleza? Grande abraço a todos, vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus!